Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza galera? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Galera, é o seguinte, hein? Mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil para vocês. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao canal Fisicando Fácil, né? Canal que tem o objetivo de dar uma força nos seus estudos de física, né? Que você consiga mandar bem nas principais provas, tá? Nos principais vestibulares. E também focado para a mecânica dos fluidos para o ensino superior também. Eu tenho uma playlist aqui no canal Fisicando Fácil sobre mecânica dos fluidos, tá? MEC-Flu. Beleza, galera? Bom, galera, seguinte, o que tá rolando na aula de hoje, né? Seguinte, a gente vai começar um pacote de 4 aulas que eu vou fazer, né? A gente está na aula 21, eu estou gravando a força de atrito estático, tá? Da blitz de dinâmica, ok? A aula 22 vai ser exercício dessa força de atrito estático, tá? E a aula 23 vai ser sobre a força de atrito dinâmico ou cinético, tá? Que é a aula 23, a teoria, e a aula 24 vai ser a força de atrito dinâmico, né? Para exercícios, beleza, galera? Eu quis fazer essa divisão, esse pacotinho de aulas, para ficar bem estruturado, bem detalhado, para você conseguir entender a diferença entre força de atrito estático e força de atrito dinâmico. Tá bom, pessoal? Então, eu fiz esse objetivo para te dar uma força e para melhorar o seu estudo, tá? Mais detalhado, beleza? Então, vamos começar a aula de hoje, então, galera? Tá? Então, galera, mas antes de a gente começar a aula, né, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal, que dá uma força muito grande para mim, né, referente a esse se inscrever no canal, tá? Aqui no YouTube, tá? É uma forma também de incentivar a eu continuar a postar vídeos aqui no canal Fisicando Fácil, tá? E também, se possível, deixa o seu like também, que ajuda muito. E se possível também compartilhe, espalhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para as pessoas que têm dificuldade em física e também para os seus amigos também, tá? Que ajuda na divulgação desse meu projeto, tá bom? Vamos que vamos, galera. Bom, pessoal, então, o que a gente vai falar hoje, né? Como eu já falei anteriormente, né? A gente vai falar sobre a força de atrito estático, tá? Então a gente vai fazer primeiro uma pequena introdução aqui, tá? Referente a esse tema. Depois eu vou apresentar para vocês o diagrama de corpo livre referente quando está envolvido uma força de atrito, tá? E vou apresentar para vocês a fórmula da força de atrito estático, tá bom? Então, galera, a primeira coisa que a gente precisa ver, né? A força de atrito estático, né? O primeiro nome já diz, né? Estático, né? É porque estático não tem movimento, ele está parado, tá? Então a estática na física é parado, tá? Então a força de atrito estático é quando não há movimentos relativo entre as superfícies, ou seja, não há deslizamento entre as superfícies, tá? Ou seja, por exemplo, se eu tenho aqui uma caixa numa superfície, eu vou empurrar essa caixa de tanta massa, né? Eu vou empurrar essa caixa. A hora que eu vou empurrar essa caixa, eu vou aplicar uma força. Essa força, suponhamos que seja de 5 newtons, tá? Se ela não se movimentar, é porque a força de atrito também vale 5 newtons, porque como não há movimento, então a força de atrito tem que ser igual à força que eu vou aplicar, tá? Se eu aplicar 7 newtons nessa mesmo exemplo numérico que eu estou te dando, e ela também não se movimentar, é porque a força de atrito é estático, porque não há movimento, tá? Agora, se eu fazer uma força com 8 newtons e ela já entrar em movimento, aí já passa a ser a força de atrito dinâmico, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá, galera? Então, na força de atrito estático não há movimento, tá? E a gente tem que levar em consideração também, ó, galera, isso no nosso dia a dia a gente consegue ver isso, né? Como, por exemplo, às vezes o atrito ele é favorável e às vezes nem tanto ele é favorável, tá? Pra gente. Um exemplo de situação com pouco atrito, né? Onde a gente não quer atrito nessas situações, né? Por exemplo, quando você vai com seus amigos num boliche, né? Jogar boliche, a pista de boliche, qual que é a ideia da pista? É que não tem atrito lá. Por quê? Porque os pinos estão lá longe de você. Você pega a bola vai deslizar sobre a pista é uma pista polida, uma pista bonitinha, né, que está bem feita com pouco atrito, para que a bola consiga chegar com maior velocidade e com maior intenção lá na frente. Por isso que justamente a pista de boliche é uma situação de exemplo com pouco atrito. Pista de patinação também, quando você vai patinar, né, nessas pistas de patinação, o chão dela, ela tem pouco atrito também, justamente para que você consiga fazer a patinação, porque se a superfície dela fosse com muito atrito, você não conseguiria fazer isso, tá? Tem um outro exemplo também agora de uma situação com muito atrito, né, que é o nosso caminhar, né? É o nosso caminhar.
Então, quando você está caminhando, você, graças ao atrito, se eu estou indo nessa direção, para mim sair daqui para ir para o outro lado, né? Eu estou caminhando, eu estou empurrando o chão para trás e o chão está me empurrando para frente. Mas isso graças ao atrito que tem, porque se não tivesse o atrito, eu não conseguiria fazer esse movimento, tá? Então aqui já no caso há movimento, né? Por exemplo, num dia aqui já no caso, voltando, né? Uma situação de pouco atrito, quando você está chovendo, por exemplo, né? Você está numa calçada, dependendo do asfalto da calçada como for, às vezes pode ser, ele já por tendência pode ser mais liso ou mais rugoso, por exemplo. Se for mais liso ainda com chuva, vai ter um quê? Vai ter um atrito muito maior, vai ter pouco atrito, né? E aí a chance de você cair é muito maior, se você não se equilibrar, certo? Então, no nosso dia a dia dá pra gente usar esses conceitos de força de atrito, tá? Outra observação importante que a gente tem, a força de atrito nem sempre é oposto ao movimento dos objetos. Foi o que eu falei agora do caminhar, né? Eu estou aqui, eu vou para essa direção, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer esse sentido, eu estou empurrando o chão para trás, só que o chão não vai para trás graças à força do atrito e o atrito me empurra para frente. Então nem sempre ela vai ser oposto ao movimento dos objetos, tá? Então grava isso também, ok? Agora, galera, a gente vai fazer, na física é muito importante a gente fazer o diagrama de corpo livre, para você conseguir entender as forças que estão envolvidas num corpo, tá? E na dinâmica a gente usa essas forças externas que estão envolvidas dentro de um corpo, tá? Então, num caso aqui eu tenho uma superfície, uma mesa, vamos supor, com uma caixa, um bloco, né? Com uma certa massa M e eu tenho algumas forças aqui, né? Quais são as forças que eu tenho aqui, Guilherme? Eu tenho a força peso, que está apontado sempre para baixo, certo? Tenho a força normal, que está apontado para cima, tá? Tenho a força F, que é uma força que eu vou aplicar na força, para aplicar na caixa, vamos dizer, para empurrar ela, né? E tenho a força de atrito, que sempre é contrária a essa força que eu aplico, tá? Que tem essa superfície com a superfície de contato entre a caixa e a mesa, tá? A força de atrito, que é o FAT, tá? Galera, se o atrito estático não há movimento como a gente viu aqui, você concorda comigo que para isso não se movimentar, né? A força normal e o peso eles têm que ser igual, não há movimento nesse sentido, na vertical, e na horizontal a força de atrito também, a força que eu vou aplicar tem que ser igual à força de atrito que vai ser, certo? Porque senão não é força de atrito estático, tá? Então, se aqui eu aplicar uma força de 50 newtons, aqui também tem que ser de 50 newtons, para que isso fique de uma força de atrito estático, tá? Outra coisa, galera, a força de atrito estático é máxima, tá? O que é essa força de atrito estático máxima, né? Lembra que eu falei para você agora, se eu aplicar uma força aqui, por exemplo, de 5 newtons, a força FAT, a força de atrito, vai ser 5 newtons. Né? Se eu aplicar uma força de 15 newtons aqui, por exemplo, a força FAT vai ser de 15 newtons. Então você concorda que tem sempre uma diferença? Então tem um máximo, se tem uma diferença tem um mínimo e um máximo. Então a força de atrito estático é máximo, por isso que a gente chama desse jeito, tá? Então força de atrito estático máximo, tá? Que é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, tá? O coeficiente de atrito estático, galera, o que é essa coisa com o coeficiente de atrito estático? É dependendo do tipo do material, como que é a superfície desse material. Então cada objeto tem o seu coeficiente de atrito. Uns vão ser mais, outros vão ser menos, tá? Por exemplo, para você ter uma diferença, por exemplo, eu tenho aqui esse objeto, eu ponho uma moeda aqui, automaticamente quando eu vou inclinando ele, ela vai se movimentando, tá? E ela vai cair. Por quê? Quando ela faz esse movimento, porque agora está com movimento. Então já não passa a ser atrito estático dinâmico, e sim cinético. Tá? Que é diferente, esse material desse objeto é uma coisa. Agora, se eu colocar essa mesma moeda na minha mão e fazer assim, ó, ela vai demorar para cair, mas ela demora um pouco mais. Por quê? Porque o atrito é diferente da superfície, dependendo do material da superfície. Aqui no caso é a minha mão, tá? Coloquei um exemplo, mas pode ser um caderno, pode ser uma
uma tábua, pode ser qualquer outro tipo de material. Cada material tem o seu coeficiente de atrito, tá? E a força normal, né, que é essa força que está apontada aqui para cima, vezes a força normal. Beleza, galera? Bom, pessoal, como eu falei anteriormente no vídeo, né, essa foi uma aula mais de teoria, beleza? Tá? A próxima aula já é de exercícios, tá bom? Então, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários lá embaixo, que na medida do possível eu sempre respondo, tá bom? E a próxima aula é sobre exercícios desse tema, tá bom, galera? Então, eu espero que gostem, espero ter tirado a dúvida de vocês, tá? Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e valeu!